Então, Frederico Duarte de Carvalho, agora temos fiscalidade verde. Este governo acordou e arranjou mais uma bandeirinha a ver se cola, porque isto é ver se cola. Depois olhamos para aquelas medidas e nada daquilo cola. Mas o que é que tu achas? Achas que a malta vai começar a comprar menos sacos de plástico ou não? Eu não sei, porque eu continuarei a ir digamos, comprar, a fazer as compras da mesma forma que sempre vou. Ou seja, por um instinto, de repente, lembrei-me de qualquer coisa e vou lá e não vou andar com o saco de plástico atrás de mim, obviamente, não é? E quando lá chegar, vou dizer, bolas, pronto, dê cá lá o raio de saco de plástico, toma lá os 10 cêntimos. Quer dizer, até eu chegar a um ponto em que vou pensar em levar outro saco de plástico aqui de casa, não posso usar, por exemplo, para o lixo ou outras coisas que eu eventualmente as uso, eu vou andar sempre a dar os tais 10 cêntimos. Eu já comprei, e sim, pedi ao meu irmão, que trabalha pedi prenda de Natal, e tenho isso desde o ano passado, um saco que consegues, um saco hiper resistente, que consegues transportar e colocá-lo no bolso. E depois aquilo abre e transforma-se num grande saco de plástico, não é de plástico, de material hiper resistente. E eu tenho isso já há muito tempo, está ali. Tenho que me lembrar de o levar para fazer as compras e depois trazer com os sacos de plástico. Portanto, em termos até de sinal de dar, acho bastante positivo, porque as pessoas têm que se habituar que o saco de plástico é um mal para a humanidade. Mas nesse sentido, deveria começar pela própria empresa que obriga, ou que os vende, ou que os disponibiliza. Porque se não disponibilizassem, não haveria necessidade de os comprar. Por isso, simplesmente as pessoas já iam preparadas, já haveria sim, uma indústria de sacos duráveis. E acabava-se com o saco de plástico de vez. Ou então, em vez de 10 cêntimos, custava 5 euros, por exemplo. Aí sim, seria a séria. Mas isto sou eu que sou radical em algumas coisas da ecologia. João Vasco. Bom, parece que os sacos de plástico não custam 10 cêntimos se levarem alimentos lá dentro. Portanto, desde que andemos com um dente de alho no bolso, eles voltam a custar 2 cêntimos. Não sei. Eu, fiscalidade verde, sei lá, o Moreira da Silva foi a ministro, não é? O homem, mais ou menos aquilo. Tinham que lhe dar alguma coisa, deixaram de fazer uma reforma e aí estão os impostos, porque a única coisa que esta gente sabe pensar é em taxar. Então, já agora, que vão ali para as celuloses e para as indústrias poluentes a sério, que façam um cálculo sobre a poluição dos rios, a poluição do ambiente, que peçam às marcas de automóveis esse dinheiro, não é? Em vez de lhe pôr impostos em cima na venda dos automóveis, não. Peçam à Auto Europa a ver se têm capacidade para isso, ia dizer coragem, e às Renaults deste mundo, e aos Audis e aos BMs, ando impressionadíssimo, não para aí Audis e BMs nunca mais acabam. E aos gajos do petróleo todos, que paguem de facto para poder poluir. Mas desde que, calmo já, com a história do carbono, acho que era do carbono, eu percebo muito pouco de ambiente, que se podia poluir até X e que nós vendíamos cota à China para eles poderem poluir mais e comprávamos cota a não sei quem e negociavam em dinheiro tudo o que era ambiente, o desrespeito pelo planeta é avassalador. Aliás, para mim continua a ser extraordinário que o cocózinho do cão tenha de ser posto num saco de plástico e fechado e que depois nas reciclagens e nas compostagens e não sei o quê, muitas vezes não se apanha o saquinho e o saquinho vai ficar durante milhões de anos fechado com o cocó do cão lá dentro, em vez de se arranjar uma medida relativamente ecológica para resolver problemas básicos. Sobre a energia, estão muito preocupados. Solar, eólica, não ponham em Abrantes ou ali a caminho do Pego um moinho de vento, ponham logo 100, talvez assim a gente se safe. O engenheiro Sócrates de vez em quando tinha umas ideias dessas, não levaram a grande lado, mas de vez em quando tinham umas ideias dessas. O problema é que os moinhos do engenheiro Sócrates tinham um gerador a gasóleo cá em baixo para quando aquilo parava. Querido. Bem, disso não sei. Mas é assim, esta história, pois, sabes tu, esta história... Eu escrevi-o. Esta política da fiscalidade verde é uma grande treta, portanto, ministro à parte, que é uma pessoa bem intencionada e teve aqui, finalmente, a sua oportunidade de aparecer e de, ao fim de 3 anos, se ver que ele
enfim, trabalha. Mas quer dizer, à parte isso que é louvável e que eu acho muito bem, à parte isso, quer dizer, isto não existe, não é? Não existe, aliás, o Frederico já disse porque é que não existe, não vale a pena estar a alongar. É claro, quer dizer, se uma política tinha que ir muito mais longe do que meramente taxar sacos de plástico. Agora, só discordo de ti num aspecto que tem a ver com isto. As empresas não têm que ter, elas podem ter por sua livre iniciativa, mas as empresas não têm que ter uma preocupação ambiental. As empresas já têm que se preocupar em ter um serviço e ver. Eu sei que tu estás. João, já lá vamos. Não têm que ter. Elas uma questão podem... semântica, João. Uma questão semântica, acho eu. Não é uma questão semântica, não. Não é da sua natureza. A menos há umas que nascem para. Mas as empresas em geral, e estamos a falar das empresas de distribuição, elas não têm que ter uma preocupação ambiental. A preocupação. Ou antes, se elas quiserem ter a preocupação, podem tê-la. Porque eu a responsabilidade social é uma coisa que há de ser inventada no século II. A responsabilidade social das empresas é uma treta. É aquilo, isso é marketing. As empresas querem aparecer a dizer que têm a responsabilidade social, aparecem a dizer que têm a responsabilidade social e ficam bem na fotografia. E algumas até a têm, mas o que eu estou a dizer é isso não faz parte da natureza de uma empresa. Entendes? Isso não faz parte. A empresa não é obrigada a... Pronto, a menos que, mas isto é uma coisa que se constrói com o tempo, não é? A menos que a sociedade espere, não é? Espere que as empresas sejam socialmente responsáveis e, neste caso, ambientalmente responsáveis. Mas isso é uma coisa que demora muito tempo a mudar e é evidente que a política faz parte portanto, desta dinâmica de mudança, não é? Agora, há duas maneiras aqui que um governo tem para fazer isto, não é? A primeira maneira é, como tu defendeste, tentar dar estímulos diretos às empresas, seja através de benefícios ou de penalizações, dar estímulos diretos às empresas para elas assumirem um determinado comportamento. A outra maneira, e as duas não são incompatíveis, podem-se fazer ao mesmo tempo, e a outra maneira é, portanto, mudar a sociedade primeiro para que a sociedade provoque uma mudança comportamental nas empresas. Pronto, isso esta medida dos sacos de plástico é positiva nesse sentido, ok? É completamente positiva nesse sentido. Ela vai fazer com que os hábitos das pessoas acabem daqui por um tempo, mudar os comportamentos das empresas. Agora, isso é um processo lento. A única forma de tu mudares o comportamento das pessoas é pegá-las nelas na escola. Esse argumento, o argumento de isso muda-se na escola, ou isso aprende-se na escola, isso não tem que ser assim. Eu não fui ensinado na escola, não tive nenhum quando eu ia na escola. Tu não sabes como é que funciona uma central de compostagem, tu não sabes como é que funciona, qual é o processo da reciclagem, tu sabes isso? Não sei. Não sei. Reportagem sobre isso. O que sei, não aprendi na escola, nunca fiz uma reportagem sobre isso. Fazes a reciclagem em casa, fazes a separação. Faço separação em casa. Depois o que é que acontece, Paulo? Espera, faço a separação em casa. Sim. Ok? E isso é uma coisa que não me ensinaram a fazer na escola. Sim. Eu aprendi sozinho, percebes? Portanto, eu sou sensível ao ambiente e tal, e portanto fui das pessoas, primeiro, como sou sensível a estas questões do ambiente, aderi. Não é? Portanto, isto só para te dizer que não é só nas escolas que se ensina. Uma pessoa que já não está na escola também pode incorporar. Não, o que estou a dizer é nas escolas ensinar-se o que vai para além disso. Ora bem, mas para incorporar isto tu ainda não sabes. Para incorporar porque até o macaquinho consegue fazer a separação, não é verdade? É o que diz a publicidade. Mas o macaquinho não sabe o que é que vai acontecer ao resto, tal como o ser humano também faz a separação. Essa que é essa. Tu não sabes como é que funciona o teu automóvel, no entanto andas nele. Tu não fazes a mínima. Se soubesse não andava. Que aquela porcaria pode explodir a qualquer momento. Pronto, o comportamento das pessoas, aquilo que elas fazem. A gasolina toda ali. Não implica que elas tenham que ter um conhecimento profundo do processo todo. Paulo, eu vou-te dizer, sabes porque é que eu não sei como é que funciona o meu automóvel? Porque eu não tenho automóvel. Eu odeio automóveis. Sei conduzir, adoro conduzir. Odeio a propriedade do automóvel. O automóvel, para mim, devia ser um objeto que tu só precisavas dele quando o precisasses. Pagavas numa moedinha e conduzias. Se quisesses conduzir, se não havia o táxi, que era mais barato, ou os transportes públicos na cidade, que eram rápidos, limpos e eficientes.
o automóvel é uma desnecessidade numa face de uma sociedade evoluída como aquela que nós chegamos até hoje. Nós já não estamos em Detroit nos anos 50, ok? Pronto. Posso dizer uma coisa? Pode, é melhor. O Frederico falou na questão das compostagens e das reciclagens. Em Portugal, houve, neste momento não sei como está, mas durante muitos anos, os fardos que eram feitos, alguns que eram feitos, chegavam às centrais de compostagem e quando eram para entrar na máquina para serem trilhados e secos e não sei o quê, e tinham, as máquinas estavam todas com os tamanhos errados. Não entravam os fardos. E a solução eram os aterros. Por isso se criaram aterros atrás de aterros, com a justificação que estavam a reciclar e que estavam o biocombustível e não sei o quê. E foi tudo uma grande treta durante anos e anos e anos. E eu vi, não é só cá, porque vi em Madrid aquelas coisas deliciosas, que é chegar o caminhão do lixo e pôr tudo lá para dentro, o vidro, o plástico, o lixo doméstico, e estávamos em 2003, 2004, não estávamos longe, foi há 10 anos. Portanto, a questão do ambiente, só para dizer uma coisa, se nós não exigirmos legalmente, e como diz o Frederico, por educação, às empresas, instituições e pessoas responsabilidade social pelo meio ambiente e pelo que está à nossa volta, e se nós, eu aceito o teu argumento, Paulo, a dizer que a empresa hoje não pensa na sua responsabilidade social a não ser no princípio do marketing. A pura realidade é essa, é um facto. Bom, mas isso não quer dizer que nós não possamos ajustar a sociedade a regras que achamos melhores. E as regras que eu considero melhores é exigir às empresas a sua responsabilidade social, porque em Vila Velha de Ródão, o cheiro que a porcaria da celulose deita cá para fora e da fábrica de papel, já há muito que devia ter filtros de manga naqueles sítios todos para acabar com a poluição absolutamente danosa que o raio da fábrica manda. E estou a falar nisto, podia falar de Cacia, podia falar de muitos lados, não é? Da Aveiro, exato. Portanto, enquanto nós não tivermos, do ponto de vista legislativo, opções que são macro, pouco nos vale a opção micro. Porque a Califórnia, há coisa de 15 dias, proibiu os sacos de papel e passou aos sacos de plástico porque se chegou à conclusão, com vários estudos em várias universidades, que o saco de plástico é mais ecológico por reutilizável do que o saco de papel que se deita fora. Ora, quantas pessoas é que guardam sacos de plástico a não ser para forrar o caixote do lixo? Para os levar outras vezes às compras? Não é? Ora, nós vamos ser taxados e pagar o saco de plástico, mas vamos voltar a pôr o saco de plástico no caixote do lixo, se calhar para fazer reciclagem, se calhar para misturar tudo. Portanto, é uma questão de educação, mas é uma questão também, há aqui medidas que eu considero que são políticas irrelevantes, que têm de ser tomadas, e as empresas poluem, os matadores, aquelas coisas horrorosas, os bagaços todos que vão para os rios e que não cabem nos rios, essas têm de ser responsabilizadas e é à partida. Não é quando fazem uma descarga e que os rios ficam todos azuis e amarelos. Isto não é Springfield. Isto não temos cá a central do Homer Simpson. Isto tem de ser regulado a priori, porque senão não vale a pena, senão andamos a treta. Tu tens razão, e é por isso que esta política fiscal, esta fiscalidade fiscal é uma treta, só serve mesmo para ter o bourgeois. Agora, isso é verdade, portanto, porque tens que ter uma política que é muito maior do que a história dos sacos de plástico, não é? E, por exemplo, não se pode taxar os sacos de plástico e não haver uma palavra, e não é só politicamente, é socialmente, não há uma palavra sobre as fraldas descartáveis. É? E as fraldas descartáveis. Portanto, nós nunca mais parávamos se fôssemos. Notas finais, então. Eu não tenho notas finais. Nota final. O João, no outro dia, ontem falou de um livro de Salazar, e hoje também quero falar de um livro de Salazar. É um livro do Tiago Salazar, que é uma figura conhecida da televisão também, pelos seus programas de viagens. É um amigo. E é a sua primeira incursão na ficção, editado pela Delphi, que é o Baú Contador de Histórias para crianças precoces e adultos infantis, com ilustrações do conhecido cartunista Vasco. Portanto, eu recomendo esta procura desta leitura das ficções desta ficção do Tiago Salazar. A minha nota final é para chamar a atenção que a Turquia e os curdos, a Turquia ajuda curdos iraquianos a combater ISIS, já está a dar armas e não sei quem, não sei o que mais, enquanto reprime
os curdos turcos, e tudo isto acoberto da grande paz mundial. É óbvio que vai acontecer daqui a uns anos o que aconteceu há dias num jogo de futebol, que há de haver um drone curdo atacado por um jogador turco num jogo da bola. Portanto, nós estamos a criar bolas de neve, e o ébola parece que já passou, que já ninguém apanha ébola, mas a questão do exército do Levante continua lá para durar e cheia de perigo. Um abraço. Um abraço. Abraço.